Bora lá, galera. Hoje é dia de jogo para o Fluminense. Fluminense enfrenta a equipe do Paysandu, né? Lembrando, é jogo de volta da Copa do Brasil. O Fluminense tem um resultado muito bom, tem uma vantagem de 3-0 que venceu no primeiro jogo e por isso o técnico Fernando Diniz deve promover algumas mudanças da equipe devido à grande vantagem que conquistou no primeiro jogo, né? Alguns jogadores devem ser poupados para essa partida, né? O foco total nesse momento do Diniz é no Campeonato Brasileiro e também na fase de grupos da Libertadores e vamos acompanhar todas as novidades do Fluminense aqui no canal. Vou deixar o link na descrição, Crécio, Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Pontos e por nocaute. Prof, mas a gente escolher. sabe que na maré boa, quando o resultado vem, é ótimo ser dinizista. Oportunismo. Primeira derrota, primeiro erro na saidinha, fora Diniz. Não é isso tudo. Quem é que age assim? Vamos separar os neodinizistas. Exatamente. Porque tem os neodinizistas. Tem uma turminha Ainda está com o pé atrás, é um dinizista com o pé atrás? Com razão, não tira a Prof, razão. como diria outro, na boa é fácil, né? Eu quero ver. Vamos ouvir o goleiro Fábio, com muita história na Copa do Brasil, hein? O Fábio tem mais história na Copa do Brasil, vencedora, do que alguns grandes times aí. Não vou citar nomes, você já sabe de quem eu estou falando. Fábio, goleiro histórico do Cruzeiro, querendo fazer história no Fluminense. Vamos ouvi-lo. A gente encara como uma decisão, né? O Diniz sempre frisa muito bem isso, foca nesse jogo de concentração para que a gente possa desenvolver um jogo que nos favoreça, né? Então a gente tem que estar focado, determinado em fazer o resultado independente de vantagem, porque assim a gente vai nos aproximando cada vez mais dentro do jogo e no final da partida dessa classificação, que é o que a gente quer. Grande goleiro Fábio. Saiu de uma forma triste, a história que ele tem no Cruzeiro, né? A forma como ele saiu, mas está dando a volta por cima aí, fazendo uma grande campanha no Fluminense. E temos os números dele na Copa do Brasil por 3 times, Vasco, Cruzeiro e Fluminense. 100 jogos, primeiro jogador a atingir esta marca no torneio. Ele atinge hoje essa marca, não é isso? É isso, Leão? É isso, né? 18 edições disputadas e 2 títulos, os 2 com o Cruzeiro. 3-0 na ida? Pode até tomar gol hoje o Fábio, pô. O Fluminense já está na próxima fase? Ou não? Mas eu acho que é bom jogar, né, Abel? Esse negócio, quando você fala assim, tá na próxima fase, dá a impressão que não vai ter jogo. Não é bem por aí, Abel. Mas 3-0. Mas a vantagem é muito boa. Grande vantagem do Fluminense. O Diniz não deu sinal de que deve mudar muito o time que tem jogado, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. E também jogou na ida no Maracanã. Está muito para o Fluminense. É preciso que o Fluminense realmente tenha uma jornada muito infeliz e o Paysandu faça um jogo muito bom. Um jogo Só quase... corrigindo, desculpe. O Fábio atingiu a marca de 100 jogos em Copa do Brasil na partida de ida. Tem o 100. Então hoje seria o 101º contra o Papão da Curuzu. Papão da Curuzu. Já fiz jogo lá. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu. Embora no jogo de ida não tenha listas, né? Jogou só de azul claro. Não foi o Papão da Curuzu que ganhou do Boca Juniors lá na Bomboneira? Na ida. Coisa linda, né? Depois Eles perdeu. colocaram até um trecho no hino, não foi? Esse jogo ontem completou 21 anos, né? Da vitória. E o da técnico Bomboneira. era Dario Pereira. Exatamente. Técnico. 1x0 gol do Iago. Mas depois, quando foi lá no Mangueirão, 4-2 pro Boca. aí o Boca meteu... 4-2. Mas serviu ao Iale uma passagem para o Boca. Né? É isso. O Iale jogou no Boca. Lindos momentos do Papão, mas é difícil repetir hoje, hein, professor? Era um outro momento do Papão, né, Abel? Eu acho que a chance do Papão era ter feito uma melhor partida. Nem digo uma melhor partida, mas obter um melhor resultado no Rio, que foi o que não aconteceu. É muito difícil agora, vai ser essas coisas do futebol para ficar marcado para sempre. Haja zica do dinizismo para tomar 4 gols hoje. É uma vantagem muito boa que permite ao Fluminense dar uma segurada. Eu acredito que o Diniz não deveria, nem é um método do Diniz poupar o time inteiro. E aí também é um menosprezo grande que você dá sopa pro azar. Mas pode dar uma segurada em Felipe Melo, jogador que tem jogado bem, mas com a idade mais avançada. Segurar um jogador como o Keno, que vem de um histórico de lesão e problemas físicos no Galo. Ele pode poupar em alguns setores por uma necessidade e aí perceber também jogadores mais desgastados. Mas vejo que não pode menosprezar a ponto de entrar com um time totalmente reserva, correr o risco de tomar pressão, de colocar
em xeque uma classificação muito bem encaminhada. E até por isso, o time do Diniz consegue dosar também em campo, porque é um time que fica muito com a bola, e aí, por mais que o Paysandu tenha a obrigação de resultado, isso daí já é automatizado na equipe. Mesmo jogando fora, o Fluminense tem mantido essa característica e controlando a bola, o Fluminense tem mais condição de fazer um bom jogo lá em Belém e conseguir a classificação sem se desgastar tanto, como é o dilema do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras tem lutado contra esses jogos em que precisa correr, subir a ladeira para virar ou para empatar. O time do Diniz, por ter uma característica de jogo que valoriza um pouco mais a posse, pode ter uma vantagem por isso. Se não tem o mesmo elenco de Palmeiras ou de Flamengo, o estilo de jogo ajuda a poupar nesses momentos em que tem uma vantagem. Eu vou inverter o raciocínio ali, ó. Fluminense é o time que mais vence e convence, é antes de tudo o que mais convence. E aí, como consequência, vence, que é a grande cobrança do dinizismo. Porque vencer, ontem o Botafogo venceu sendo questionado pelo técnico do Bahia. O Inter do Mano venceu o Flamengo, com o Flamengo chegando muito perto da vitória. Agora, o diferencial desse time do Diniz, como em todo time do Diniz, pelo menos em alguma parte do trabalho, é que ele está convencendo. Isso Você é muito sabe bom. que eu olho agora nos olhos de Rafael Prats e vejo o pensamento dele. Prats está dizendo com o pensamento: eu gostaria de ver Fluminense e Manchester City. Não. Prats? Vai devagar, Abel. Você não pensou isso? Não, Abel, você às vezes... A cor é parecida, Prats. Você pode imaginar ali que o Paysandu é o City. O Paysandu é um clube extremamente tradicional. Não é isso que bicolor, é uma torcida apaixonada. O Paysandu tem mais história que o City. Torcida linda do Aí é Paysandu. verdade. Torcida espetacular, que nos acompanha sempre aqui também. A audiência no Pará é muito grande, Eu gosto muito do pé alado do escudo. É do... verdade tá que muito você difícil. pensou no muito difícil. Fluminense e Manchester City para imaginar quem ficaria com mais posse de bola? Não. É verdade? Não Eu vamos vi chegar no nesse fundo ponto. dos seus olhos, você estava pensando vamos. assim, como o Manchester City se viraria contra o Fluminense. Não, eu imaginei o Prats no cara a cara. City e Fluminense. Não dá ideia, Brilhante, não dá ideia. De Bruyne ou Ganso? Olha, enfrentar o Fluminense tem sido um dilema muito grande para quem joga contra o Fluminense, porque muitas vezes enfrentar o Fluminense e a gente é meio que tentado a falar o seguinte: vai marcar lá na frente, vai tirar a saída de bola, mas quem está tentando marcar mais atrás está sofrendo. Porque o Fluminense, quando fica com a bola, ele vai envolvendo o time adversário, mesmo quando marca atrás, com muito jogador perto da bola, superioridade numérica, né? Não sei não se o Paysandu não vai tentar um jogo de tentar marcar mais à frente. Se vê tentado marcar mais à frente, mas também corre um risco muito grande. A vantagem do Flu é bem confortável, né? Não esqueça. O Leon até me lembrou aqui. Ele falou: não é impossível o confronto que você pensou, porque o Fluminense pode ganhar a Libertadores. Pode. E ir ao Mundial, não pode? Mas É possível ou não? Flu hoje. Eu acho É que possível ou não? hoje. O Manchester City pode ganhar a Liga dos Campeões. Pode. Tem a semifinal com o Real Madrid. Sim. Pode ir ao Mundial. Se isso acontecer, em 2024, no início do ano, pode acontecer um Fluminense e Manchester E City. aí terá- Ou é impossível? Não, de jeito nenhum. Não. Não, vai acontecer esse ano. Mundial é 2023 agora. Não. Esse não? Ainda. É esse ano? Boa Já pergunta. tivemos um Mundial esse ano. Não, que O próximo já vai ser esse ano? A final vai ser dia 4 de novembro. anteciparam a final da Libertadores e tem mais de um mês para se Então tá preparar. bom. Então Mas esse a gente ano. tá muito Pronto, precipitado pronto, pra viu, falar Prats? da Pode ser esse ano, Fluminense e Manchester E City. eu já imagino o cara a cara hipotético. entendo. A hora Nossa, que chegar maravilhoso. em Guardiola e Fernando Diniz. Mas que eu olha, vou dizer? Aí a Vocês, gente vai ter que peraí. falar, Aí, hein, prof, o dinizismo. Vamos nos Calma. preparando. Vocês estão muito apressados. Muito apressados. Importante você destacar Calma. isso, Abel. Calma. Não é tão pouco, estão muito apressados. Antes do Concordo Fluminense com você. tem... Antes de pensar em Libertadores e Mundial e Manchester City, senhor Abel Neto, o Fluminense tem Copa do Brasil. Papão. Papão. Vamos ver o Pezinho provável no chão, Fluminense, pezinho então? no chão. Pezinho no chão. Mas foi legal a brincadeira, né? Foi. Pra descontrair. Bom exercício. Seria, falando sério, seria lindo o jogo, né? Mas acho que o Fluminense ia ter dificuldade. Vou falar baixinho aqui. Ia ter Abel, dificuldade. mas vamos devagar. Olha aí, o técnico Fernando Diniz. Agora falando sério, tava brincando, mas ia ser um jogo legal de ver. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Vitor Mendes e Guga. Tá vendo? Olha, já tem algumas mudanças. Alexander, André, Lima, John Kennedy, Cano e Keno. Cano e Cano. Vitor Mendes, muito bem. Jogador que tem dado resposta, brigando por essa posição com o Felipe Melo, mas segundo o Diniz, Felipe Melo leva vantagem nessa disputa pela titularidade por ter um passe muito bom, sobretudo passe longo. Tem mesmo. E o Nino é um dos bons, se não o melhor zagueiro do Brasil atualmente. Tem jogado muito bem o Nino. Além da... E muito metendo bom gol de cabeça além de na bola perto do parada gol, ofensiva, ele da ser entrada muito da bom, área. Tem jogado bem o Nino, já há algum tempo.
Jogando muito, né? Galera, e esse deve ser o time do Fluminense para enfrentar a equipe do Paysandu, né? Um time alternativo, quase o time todo titular, né? Metade, metade aí, né? De titular e metade reserva, né? Com Fábio, Vitor Mendes, Nino, Samuel Xavier, Guga, André Alexandre, Lima, John Kennedy, Keno e Cano, né? Lembrando, né? Quem vai estar fora desse jogo, Marcelo vai estar poupado, Martinelli, problema na coxa direita, Jorge, joelho direito, Gustavo Apes, joelho esquerdo, Marrone, lesão na coxa e por isso não deve enfrentar a equipe do Paysandu. Ganso, Vitor Mendes também participam, né, deve sim chegar nesse jogo, mas deve ficar no banco de reserva, vão ser poupados para o jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem essa gordurinha para queimar contra a equipe do Paysandu. Para mim a equipe é favorita em muita coisa, né? Mesmo tendo resultado, se a equipe do Paysandu for para cima do Fluminense, vai levar uma goleada. Vai levar mesmo o Fluminense com esse time aí alternativo, ainda é uma equipe muito forte, tem um Cano no ataque também, né, que tem feito bastante gols nos últimos jogos. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal, vou ficando por aqui, valeu, fui, nos vemos aí no próximo vídeo.